Olá, eu sou o jornalista João Mouzinho, você está no programa Ponte. Tenho comigo aqui na bancada o jornalista Marcos Vasconcelos e o nosso entrevistado de hoje é o analista político Marcelo Bastos e proprietário do Instituto MB Pesquisas. Seja muito bem-vindo. É um prazer, João, mais uma vez estar aqui na Ponte, sentindo saudade do nosso amigo Cícero Filho, e é um prazer também estar hoje com o Marcos Vasconcelos aqui para a gente discutir o cenário da política alagoana e o cenário da política brasileira. Marcelo, e falando sobre esse cenário da política alagoana, como é que você vê essa liderança do atual governador Paulo Dantas em todas as pesquisas até aqui? A gente pode dizer que é uma liderança consolidada já? Olha, veja bem, temos ainda que primeiro aguardar as convenções, porque vamos até imaginar quem vai, de repente, desistir do pleito, né? E a campanha propriamente dita. Tivemos 5 pesquisas registradas, agora uns 20 dias atrás, e tivemos agora uma ontem também do IBRAP, onde todas essas pesquisas o atual governador está em primeiro lugar. Isso era normal acontecer, meu caro Mouzinho. Primeiro, ele tem a máquina generosa do Estado a seu favor, tem o legado do governo Renan Filho, que foi bastante eficiente o governo Renan Filho, tem o apoio do presidente Lula, que é muito bem situado nas intenções de voto aqui no Estado, isso respinga a favor dele, e dos 102 prefeitos aqui do Estado, a ampla maioria o apoia. Então, tudo isso, né, canaliza a favor do Paulo Dantas, e isso não seria nada da normal, ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Há uma consolidação na sua visão, na sua ótica? Não, porque, como eu disse, a gente tem que aguardar a campanha. Você lembra a campanha de 2020? O Davi tinha 3%, 4% no início do processo. Na disputa para prefeito de Maceió. Para prefeito de Maceió em 2020, o Davi Davino. Quando a campanha iniciou, você viu que ele cresceu, teve 97 mil votos no primeiro turno e quase ia para o segundo turno. Então, a campanha bem organizada, bem feita, e a do Davi, isso pode mudar o quadro e o cenário de uma eleição. Então, nada está consolidado, porque a campanha em si nem começou. E as eleições ainda é 2 de outubro, ainda tem muita água para correr por debaixo dessa ponte. Mas, Marcelo, era isso que eu ia colocar também, né? O atual governador Paulo Dantas, deputado estadual, mas desconhecido para muita gente. Então, se não fosse esse apoio do ex-governador Renan Filho, né, colocando ele com aquele acordo com o pessoal da Assembleia, Marcelo Vitor, né, ele teria essa margem, apesar que com o nome agora do senador Fernando Collor a candidato, há uma diferença considerada até certo ponto pequena, né? A última pesquisa agora deu 6 pontos. Não tenha dúvida que o Paulo Dantas está nessa situação, vamos dizer, mais ou menos confortável, pela estrutura que ele está representando. Não é o Paulo Dantas, é pela estrutura que ele está representando, como você bem disse. Era um deputado muito desconhecido do grande público, né? Mas você lembra, assim que ele assumiu o governo, ele passou todos os dias fazendo inaugurações deixadas pelo Renan Filho. Então, ele criou muita visibilidade na grande mídia, nas redes sociais, e isso faz uma grande diferença. Na verdade, como você bem colocou, a entrada do Collor mudou um pouco, né? Embaralhou o processo na disputa para o governo do Estado. A diferença é pequena, né? Dentro da margem de erro, a gente pode até considerar que o segundo para o primeiro, pela última pesquisa do IBRAP, é praticamente um empate técnico. Inclusive, o segundo descolou do terceiro. O Collor, nessa pesquisa do IBRAP de ontem, tem 27, o Rodrigo tem, se não me engano, 14. Já não é mais empate técnico, então, hoje as eleições estão se polarizando entre o Collor, né, com o Paulo Dantas, porque exatamente o que está acontecendo a nível nacional, entre Bolsonaro e Lula. Polarizou, e isso está refletindo na eleição local, já que Paulo é Lula e o Collor é Bolsonaro. Então, isso é a tendência que deverá acontecer no Brasil afora. A polarização nacional vai refletir nas eleições estaduais. Quem colocou isso aqui também, professor Marcelo, foi a cientista política Luciana Santana, falando dessa questão da polarização. Você acredita que qualquer outro candidato que esteja longe do palanque de Lula ou Bolsonaro pode ter um êxito aqui na eleição em Alagoas? O Rodrigo Cunha, pela estrutura que ele representa, ele tem o prefeito de Maceió, que nesse momento está bem avaliado, né? Tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, o Rodrigo, apesar de deslocou um pouco nessa última pesquisa do IBRAP em relação ao ex-presidente Collor, mas pela estrutura que ele tem, vamos aguardar a campanha, a vice dele é forte, vai somar muito na chapa dele, João Pereira, naquela família Pereira, naquela região, eles têm muita força política, então ele pode, não tenha dúvida, crescer
e até ultrapassar o Collor no decorrer da campanha. Ô Marcelo, mas como é que você vê essa questão? Por exemplo, o Arthur Lira, desde o ano passado, colocou que iria marchar com o Bolsonaro. Agora, na convenção do presidente Bolsonaro, ele esteve lá no Rio de Janeiro junto com ele, vestiu inclusive a camisa do presidente Bolsonaro, literalmente. E aqui em Alagoas, o Arthur Lira disse que apoia o Rodrigo Cunha. Como é que você vê essa questão desse apoio do Rodrigo Cunha e ele não se posiciona em relação a quem vota para presidente da República? O Rodrigo Cunha e o Rui Palmeira, que está em quarto na pesquisa, estão cometendo um erro estratégico de campanha. Ora, se o Rodrigo está com o Arthur, e o Arthur é um dos principais apoiadores de Bolsonaro, ele em primeira mão tinha que também apoiar Bolsonaro. Ele vacilou, ele ficou em cima do muro. Recentemente teve aqui o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. o Luciano Bivar, e ele disse que o candidato dele é Luciano Bivar, que não tem nem 1%. Então, se ele tivesse entendido que o momento era pelo apoio ao Bolsonaro, não dava margem para que o Collor usasse esse vácuo que ele deixou, e o Collor, inteligentemente, não tinha com quem se aliar, já que as forças políticas já estão comprometidas, ou com o próprio Rodrigo, ou com o próprio Paulo Dantas. Ele viu que o caminho era colar na imagem de Bolsonaro. Se o Rodrigo, além dessa estrutura que ele tem, colasse na imagem de Bolsonaro, hoje o que estava em segundo não era o Collor, era o Rodrigo Cunha. Ele foi despreparado, ingênuo? Como é que você avalia? O grande problema do Rodrigo ao longo da sua caminhada é que ele é um candidato ou um político que vive em cima do muro. Ele não se posiciona. E quando você não se posiciona, você perde muito. Foi o que o Collor fez. Se posicionou a favor do Bolsonaro, não vai agradar quem vota no Lula, evidentemente, mas tem aí 30% do eleitorado de Alagoas, com certeza que vota no Bolsonaro. Se o Collor conseguir captar a maioria desse eleitor do Bolsonaro, e aquele que já vota no Collor ao longo da história, o Collor não tem dúvida que é um forte candidato. Já tem o eleitor cativo. Exatamente, para ir para o segundo turno com o Paulo Dantas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Bem, Marcelo, né, nessa análise, o vice-prefeito Ronaldo Lessa já, praticamente, as informações é que ele fechou com o grupo do MDB, ou seja, vai somar. Né? É a ideia, já que o Paulo Dantas não está muito bem aqui na pesquisa na capital, seria também captar esse eleitor da capital também para apoiar a candidatura do atual governador Paulo Dantas? Para que o Paulo Dantas se consolide para ir para o segundo turno, como você bem colocou, Marcos, ele precisa melhorar a performance dele na capital. Mas só representa 30% do eleitorado. Ele está muito bem no interior, que representa 70%, mas só tem aproximadamente 600 mil eleitores. Então ele tem que melhorar aqui. Se o Ronaldo realmente consolida essa ida para o grupo do PMDB, do MDB com o Paulo Dantas, isso é importante para ele. O Ronaldo é um político que foi praticamente, nasceu a sua história política em Maceió, foi prefeito de Maceió, 2 vezes governador. Eu acho que vai somar sim na chapa do Paulo. E quando foi montada a chapa do Rodrigo, o Ronaldo, como vice do JHS, foi colocado à margem. Ele ficou numa situação muito desconfortável. Montaram aquela chapa, Davi de senador, Jó de vice do Rodrigo, e ele nem foi participado. Isso deixou ele assim, extremamente deslocado daquele grupo, e é uma grande tendência ele para o grupo do Paulo Dantas e ser vice, não tenha dúvida que vai somar. Tanto o Ronaldo poderá somar na chapa do Paulo Dantas, como a Jó vai somar muito na chapa do Rodrigo Cunha. Professor Marcelo, quem fica para trás nessa questão do Ronaldo Lessa indo para o palanque do MDB hoje? Quem é que perde? Rodrigo Cunha? É o JHC politicamente? Quem é que perde o Ronaldo Lessa indo para o palanque do MDB Nesse hoje? momento, meu caro Mozinho, quem perde é o grupo do JHC por tabela do Rodrigo Cunha. Porque quando você tem que somar e não diminuir. E o grupo do Rodrigo está acontecendo esse problema. Por exemplo, o Ronaldo ainda é uma perda, não tenha dúvida, porque soma no tempo do horário político, o PDT, né? Não tenha dúvida, o prestígio que o Ronaldo ainda tem iria somar para o Rodrigo. Né? Recentemente foi mudado os secretários, alguns secretários da gestão do JHC, e o Francisco Salles, que foi um vereador, que agora é candidato a deputado, de primeira hora apoiador do JHC, ele pode perder esse apoio que ele tinha do Francisco Salles. O Davi, que foi um cara que se empenhou desde o início na campanha dele para prefeito, não está mais, se distanciou do JHC, tanto que ele está com o Rodrigo, mas ele está um tanto distanciado do JHC. Então o JHC ele tem que parar, porque ele está perdendo muitos apoios e, consequentemente, isso reflete na própria campanha do Rodrigo Cunha. Existe uma desidratação natural, então, nesse bloco do Rodrigo Cunha? Se você analisar as pesquisas que ela vem sendo colocada, né, inclusive nas últimas pesquisas, o Rodrigo
passou um bom tempo em primeiro lugar nas pesquisas. Principalmente, professor, em 2021, com ampla vantagem, inclusive, contra os demais candidatos. O Rodrigo sempre esteve primeiro nas pesquisas e nessas pesquisas mais recentes ele aparece em terceiro lugar. Nessa agora do Ibrap de ontem, o Collor tem 27, que é o segundo, ele tem 14. Quer dizer, uma distância bastante considerável. Quer dizer, ele está saindo do pelotão da frente. O Rui numa situação muito complicada, né? Hoje aparece nessa pesquisa com 7%, nas outras pesquisas em torno de 10%. Ora, sem um apoio político, o único grupo político que está apoiando o Rui é o Antônio Albuquerque. A situação é muito complicada do Rui para que ele continue almejando ir para o segundo turno nesse processo para o governo do Estado. Desses 4 pré-candidatos que estão na liderança, vamos dizer assim, os 4 primeiros colocados, você acredita que a campanha mais frágil seria do Rui Palmeira hoje? Mas não tenha dúvida, porque não tem o apoio da estrutura da Prefeitura de Maceió, não tem o apoio do governo, não se posicionou em relação a quem vai votar para presidente, numa eleição dessa que está polarizada entre Bolsonaro e Lula. Né? O único que, como eu disse a você, que o apoia é o grupo do Antônio Albuquerque. A situação do Rui é muito complicada, né? Não tem nenhum prefeito quase que o apoia, a situação dele é muito complicada para ele manter e almejar o sonho de ir para o segundo turno. O senhor acredita que até as convenções ou pós-convenção o Rui Palmeira ele pode deixar de lado essa candidatura, buscar uma vaga na Câmara Federal, por exemplo? Inclusive, foi colocado nas redes sociais que ele estava pensando, inclusive, estava avaliando a candidatura dele, até em desistir, mas depois a assessoria de imprensa dele lançou uma nota dizendo que isso era fake news. Né? Mas não tenha dúvida, quando você vê as pesquisas distanciando o pelotão da frente, você tem que avaliar. As convenções vão até agora o dia 5 de agosto, o registro definitivo até o dia 15 de agosto e as campanhas começam a partir do dia 16. Então, tudo isso é momento de avaliar, é momento de fazer reuniões com os grupos que estão apoiando justamente para tomar essa decisão. Bem, né, voltando ao vice-prefeito Ronaldo Lessa, a ida dele para esse apoio ao grupo do ex-governador Renan Filho, é uma sobrevivência do PDT aqui no Estado? O PDT, na eleição municipal de 2020, meu caro Marcos, não conseguiu eleger um vereador. Naquela eleição agora de 2020, o PDT tinha Judson, que foi deputado, foi vereador naquela chapa, Cátia Borges, e eles não conseguiram chegar a 17 mil votos, que é o quociente eleitoral. Não atingiu nem 10 mil votos. Então foi desastroso o desempenho do PDT na eleição para vereador aqui em Maceió. É um fato. Teve a situação do Ronaldo seu vice, do JHC, foi uma sobrevivência naquele momento, e a ida para ele não tenha dúvida que é dar uma sobrevida do PDT que precisa. Inclusive, ele está lançando 2 chapas coletivas, uma para estadual e outra para federal. A situação, eu não acredito que nem para estadual, nem para federal, o PDT em Alagoas vai fazer nenhum parlamentar para casa de Tavares Bastos e nem para a Câmara Federal. Eu acredito que eles não fazem ninguém nas proporcionais. Se ele for o vice do Paulo Dantas, é como você diz, é uma sobrevida para o PDT em Alagoas. E com relação ao ex-prefeito Rui Palmeira, né? Como você mencionou, se cogitou, a conversa, a gente sabe, essa conversa de bastidores, é uma conversa muito, né, ampla, então todos os aspectos são abordados. A ida do Rui Palmeira, né, para o grupo do MDB, ou para vice, ou para suplente de senador, para deputado federal, né, é uma forma também de incorporar votos para o Paulo aqui também de Maceió? Como a gente sabe, como você bem disse, que o Paulo Dantas não tem uma boa performance em Maceió. Vamos imaginar que um Rui desistisse de ser candidato, apesar de que ontem a assessoria de imprensa dele disse que isso é fake news, ele continua candidato, seria um apoio muito importante, porque ele foi 8 anos prefeito de Maceió e tudo que soma em Maceió é muito importante para o candidato Paulo Dantas. Agora, o grande problema do Rui, a gente quando analisa uma campanha de hoje tem que voltar um pouquinho ao passado. Foi quando, em 2020, ele, prefeito de Maceió, era o grande protagonista da oposição aos Calheiros. Você lembra que ele fez muitos vídeos dizendo, contrapondo inclusive o senador Renan Calheiros. Foi quando houve aquela aliança do prefeito de Maceió com o Renan Filho em apoio ao Gaspar. O eleitorado formador de opinião, que sempre votou com o Rui, não entendeu aquela união. E aquilo foi um tiro no pé do Rui. Então eu acho que foi um erro quando ele fez aquela aliança e hoje ele está pagando o preço pelo aquele grande erro de ter feito aquela aliança com os Calheiros que ele tanto condenava, que ele tanto fazia oposição à família Calheiros. Então isso está refletido diretamente agora nas eleições de 2022. Então o ex-prefeito Rui Palmeira pode
ter o mesmo destino como aconteceu com o então ex-prefeito Cícero Almeida, que foi, né, todos os holofotes em cima dele e de repente ele sumiu. Ninguém, existe a pesquisa, olha como é que está, se está bem o Cícero Almeida para deputado federal, estadual, né, ou até mesmo para prefeito. Se ele mantiver a candidatura dele para o governo do estado, for um desempenho pífio, não tenha dúvida que ele vai ter uma situação muito complicada em termos futuro. Logicamente que ele é jovem e você pode reconstruir a sua vida política, não tenha dúvida nenhuma. Se ele, vamos imaginar, que ele desistisse, virasse um primeiro suplente do Renan Filho ou vice um Paulo Dantas, ele teria uma sobrevida nesse caso. Mas se ele mantiver a candidatura e de repente for um desempenho muito abaixo do esperado, eu acho que ele vai ter muita dificuldade para se reconstruir para futuros embates políticos no futuro. Marcelo, indo para a pauta da disputa ao Senado, na sua avaliação, o Fernando Collor, ele deixou a disputa ao Senado temendo uma derrota massacrante para o Renan Filho, ou foi de fato para fazer um palanque para Bolsonaro na disputa ao governo? Qual a sua avaliação em relação ao posicionamento do Fernando Collor de Mello? O Collor deixou de ser candidato ao Senado porque ele sabia que ia perder de uma forma flagrosa para o ex-governador Renan Filho. Não tenha dúvida, toda pesquisa, o Renan Filho aparecer com 50, ele aparecer com 18, seria o fim do Collor. Mas o Collor observou que, diante dos candidatos a governador, que nenhum é de grande tamanho, né, ele não teve alternativa. Era mais fácil para ele ir para o governo, diante dos candidatos que ele tinha, do que ir para o Senado, que ele ia perder de uma forma, como eu disse, flagrosa. Então, ele vai para o governo com o discurso de dizer para o Bolsonaro, isso é história da carochinha, porque ele não tinha a possibilidade real de ganhar a eleição para o Senado. Então, é tanto que quando ele entrou para o governo, ele embaralhou e hoje já está em segundo em todas as pesquisas, e uma diferença que ele tem de 6% de Paulo Dantas é muito pouco, que pode isso ser tirado na própria campanha. Professor Marcelo, questão da análise da rejeição. A gente vê o Fernando Collor de Mello com a maior rejeição entre os candidatos. Na prática, o que a rejeição quer dizer numa disputa política eleitoral? A rejeição, uma das questões que pesa muito, meu caro Mozinho, porque por mais que você tenha o segundo colocado, no caso é o Collor, mas ele tem uma rejeição. Por que ele tem a maior rejeição entre todos os candidatos? Porque ele é o que tem o maior tempo de trajetória política, né? Foi prefeito, sofreu o desgaste de ser prefeito, governador, depois foi presidente, foi empichado. Então tem muita coisa que pesa contra o Collor. E, obviamente, ele tem essa rejeição. É tanto que tem os bolsonaristas mais históricos que tem uma certa dificuldade de votar no Collor. Bolsonarista raiz. Um bolsonarista raiz. Então ele tem essa dificuldade. Então uma rejeição poderá fazer um candidato não ganhar o processo. E ele corre esse grande risco pela rejeição. É tanto que se comenta nos bastidores, quem comanda a candidatura do Paulo Dantas, leia-se Renan Calheiros, senador, que o melhor candidato para o Paulo Dantas enfrentar pela rejeição que ele tem é o Collor. Né? É muito melhor enfrentar um Collor pela rejeição do que enfrentar o Rui, do que enfrentar o Rodrigo Cunha. Por isso que o pessoal aposta e inflama a candidatura do Collor justamente porque pela rejeição que ele tem de ganhar no segundo turno. Marcelo, isso é verdade do ponto de vista da política, que qualquer candidato que tenha 30%, 35% de rejeição não é um candidato forte para vencer, ou não tem um favoritismo, porque muito se comenta nos bastidores que quando um candidato ultrapassa esse nível de rejeição, 30%, 35%, é praticamente impossibilitado uma questão de uma vitória. Isso existe na prática? Na prática não, porque você tem que lembrar que a campanha não começou. Você pode ter essa rejeição, mas na sua campanha pode você melhorar a sua imagem perante o eleitor. Na verdade, por exemplo, o governo Bolsonaro tem uma dificuldade hoje, uma rejeição relativamente grande, porque você sabe que a gente está vivendo um momento muito complicado da economia do país, o custo de vida é muito alto. Mas agora, com esse pacote de bondade, com certeza vai melhorar a imagem do gestor, do presidente do país. Então, é um fato que pode acontecer, que pode melhorar a sua imagem e a sua rejeição diminuir. O Collor hoje tem uma rejeição grande, mas vai começar a campanha, né? E a própria campanha, ele pode melhorar a imagem perante o eleitorado, é bom lembrar esse detalhe. E se o Bolsonaro melhora o seu desempenho no Nordeste, porque agora era R$400 o auxílio emergencial, foi para 600, é R$1.000 para o caminhoneiro, é 300 para o taxista, melhorou a questão aí da energia, da gasolina, se isso reflete favorável ao Bolsonaro, vai respingar, não tenha dúvida, do Collor, e ele vai diminuir com certeza essa rejeição e passa a ser um candidato em potencial e ganhar a eleição, não tenha dúvida nenhuma. Agora, política é muito dinâmico, né? Os fatos mudam e muda exatamente essa rejeição. Agora, Marcelo, a mente do eleitor é muito curta, né? Está se falando em rejeição, mas
o eleitor ele não lembra. Se perguntar, olha, você votou em quem na eleição passada, ele não lembra. Então, certos aspectos também, né, essa rejeição do Collor pode estar porque ainda não foi colocado o nome, né, e teve o início da própria campanha. Sim. Então, no momento que colocar o impeachment, que foi colocado para ele, mas foi inocentado do impeachment, em todo o processo do Supremo Tribunal Federal, deu em nada. Foi dizer, olha, ele está inocente. Então, na hora que ele começar a mostrar isso, ele também pode avivar a mente, olha, então se eu tenho a rejeição por causa do impeachment, né, já que não foi inocentado, então o impeachment foi mais político do que um erro do governo dele. Então, o eleitor pode avaliar e, olha, não, de repente pode seguir essa tendência, né, em votar no candidato Collor. Mas não tenha dúvida, porque a campanha vai ser exatamente esse momento que os candidatos vão ter a oportunidade de se colocar, de se defender. Na verdade, como você bem disse, teve a questão do impeachment, que depois ele foi absolvido pelo STF, então ele vai ter a oportunidade, caso tenha dúvida no eleitorado, de desfazer essa imagem que construíram em relação a ele pode desconstruir essa imagem negativa que de repente ele tem hoje. E é bom lembrar sempre que pesquisa, meu caro Marcos Vasconcelos, é a fotografia do momento, né? Quando a campanha começa, o cenário muda por um fato imprevisível, pode mudar uma eleição. Professor Marcelo, Marcos, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com o programa Ponte. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou o jornalista João Mouzinho, tenho aqui na bancada o também jornalista Marcos Vasconcelos e o nosso convidado de hoje é um analista político, proprietário do MB Pesquisas, Marcelo Bastos. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo. Sempre é um prazer estar aqui com você discutindo a política alagoana e a política brasileira. Marcelo, muito se comenta de uma rivalidade interna da federação aqui em Alagoas, do PSDB e do Cidadania. Como é que você analisa essa questão hoje, desse relacionamento do Pedro Vilela, da Jó Pereira, do Regis Cavalcante? Como é que está isso aí? Como é que você vê esse cenário? Foi feita a federação, como você bem disse, do PSDB com o Cidadania, a nível nacional e, logicamente, local. Lembrando que em todos os estados existe uma espécie de comitê que decide os destinos. Aqui se vai ter aliança, se não vai ter aliança, se vai ter candidatura própria ou não. A maioria quem decide aqui, dentro desse comitê, vamos chamar assim, é o pessoal do PSDB. E a nível local já foi decidido em apoio a Jó de ser a vice do Rodrigo Cunha. E a nível nacional, o presidente do PSDB já colocou isso, inclusive com nota, junto com o Pedro Vilela. Essa coisa já foi equacionada, né? Tivemos um momento que ficou nessa dúvida se a Jó realmente ia ser a vice do Rodrigo Cunha. Isso foi um desgaste, sofreu a chapa, não tenha dúvida nenhuma, porque fica nessa dúvida, nessa insegurança, né? E o Regis passou o tempo inteiro fazendo nas redes sociais alguns vídeos dizendo que era candidato, e ainda diz que ainda é candidato ao governo pela federação, PSDB Cidadania, mas eu acho que isso foi equacionado. Houve um desgaste natural, mas a nível nacional já foi decidido que a Jó, que foi para o PSDB, que era do MDB, vai ser a vice do Rodrigo, que vai somar muito na chapa do Rodrigo, pelo bom desempenho que ela teve na Assembleia. E como fica a relação histórica entre Teotônio Vilela e Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, nessa conjuntura? Teotônio Vilela, apesar de ser hoje um cara ainda de bastidores, não podemos dizer a importância que ele tem, né? Foi 8 anos, 3 vezes senador do Brasil, foi 2 vezes governador de Alagoas.
Mas a questão agora é que ele está fora do dia a dia da política, apesar de ainda viver nos bastidores. Eu acho que não vai abalar a relação de amizade que tem o Theo, que tem com o Renan. Né? Porque agora, inclusive, estão tentando, inclusive, o pessoal do grupo do Arthur, montar uma chapa para viabilizar a candidatura do Pedro Vilela. Porque como ele ficou sozinho no PSDB, saiu a Tereza Nelma, foi para o PSD, né? Houve um abalo na chapa, ele ficou sozinho. Para ele atingir o quociente eleitoral, o Pedro Vilela, ele tem que chegar a 170 mil votos, ou pelo menos 135 mil votos para brigar por sobra de vagas. Aí estão montando uma chapa justamente para viabilizar a candidatura do Pedro, para que o PSDB continue marchando com a candidatura do Rodrigo Cunha. Você acredita que é viável isso hoje? Eu acho muito improvável, na chapa do PSDB, conseguir, até por sobra de vagas, eleger um candidato lá, que o mais forte candidato é o Pedro Vilela. É só lembrar as duas eleições do Pedro. Na primeira eleição, ele teve 110 mil votos. Era o candidato do governador? Mas é bom lembrar que quem estava com a máquina do Estado era o tio dele, o Theo Vilela. A cooperativa dos usineiros ainda existia, e tudo isso viabilizou a candidatura do Pedro Vilela. Na outra eleição, não tinha mais a cooperativa, o tio dele não era mais o governador, de 110 mil, caiu para 37, ficou como primeiro suplente. Com a vitória do JHC, ele entra para cumprir esses 2 anos de mandato que o JHC deixou. 37 para 110, houve uma queda bastante considerável. Eu acho muito improvável o PSDB eleger um deputado federal. Agora, Marcelo, voltando à coligação e à federação, né? Os políticos estavam acostumados sempre com a coligação, que era aquilo do momento. Depois acabava, cada um ia para o seu canto. E vem a federação, né? Foi um choque para os políticos entenderem isso e começarem a ter essa união dos grupos? Aqui ainda em Alagoas ainda está, né, nesse contexto? A federação não pegou muito bem, né? Porque temos a federação aqui no Brasil do PT, PV e o PSB, fizeram uma federação, aliás, PT, PCdoB e PV. Tem uma federação, né? E tem essa federação que é do Cidadania com o PSDB. A grande questão, Marco, que está pesando, isso já vem da eleição de 2020, é o fim das coligações. A coligação foi mortal. E, além disso, ainda teve na reforma eleitoral para essa eleição, que para um partido que não é mais coligado, para eleger um deputado estadual, ele precisa ter hoje 56 mil votos. E ele só pode lançar 28 candidatos. É uma situação muito complicada, né? Você tem que ter 27, que é o número de vagas da Assembleia, mais 28. Então você tem que ter 28 bons nomes para eleger o primeiro. Se for para federal, são 9 vagas, você tem que ter só 10 candidatos para eleger um, que dá 170 mil. Então a falta da coligação, que você juntava vários partidos, deixou uma situação muito difícil para a maioria dos partidos. Se o PT, PCdoB e PV aqui não fizesse essa federação a nível nacional, era muito improvável o PT sozinho, por exemplo, chegar ao quociente eleitoral de 56 mil votos, né? Lá na federação, por exemplo, a nível estadual, você tem o Ronaldo Medeiros, tem o Silvio Camelo, tem o Dudu Holanda, então lá tem uma possibilidade real por causa da federação. Mas se fosse partidos separados, nessa situação era muito difícil conseguir eleger um deputado estadual pela questão do quociente eleitoral. Marcelo, comenta-se nessa engenharia dos números que um dos principais personagens da política alagoana seria o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor. Qual a importância dele no processo eleitoral aqui em Alagoas, nesse cenário, nessa construção dessa viabilidade de partidos? Ele foi o grande responsável em o Paulo Dantas ser o governador tampão. Se ele não tivesse a liderança que ele tem junto aos seus pares na Assembleia, o Paulo Dantas não seria o governador tampão. Ali seria quem o Marcelo Vitor trabalhasse para ser o candidato, e foi exatamente o Paulo Dantas. Então ele é muito importante de bastidores, não é um deputado de grande expressão eleitoral, né? Em todas as eleições ele tem em média 40 mil votos, se elege com facilidade, mas sem ser um campeão de votos, mais do que faz a diferença do Marcelo Vitor, que ele é um cara que sabe compor, e de bastidores ele é um ninja na política. É tanto que o Paulo Dantas virou como é que se diz, governador, né? O Fábio Ferrari, que hoje é desembargador, teve assim, uma importância muito grande na influência que ele tem, junto aos pares, junto à política e às autoridades desse Estado, pela importância que o Marcelo Vitor hoje tem. É tanto que ele está aí com folga. Se ele pudesse ser candidato na próxima, ele seria mais uma vez reconduzido da Assembleia, que ele teve, só não foi o irmão do Renan que não votou nele.
para presidente da Assembleia, o Olavo. O resto, todos eles convergiram em favor do Marcelo Vitor. Então, a importância dele é muito grande, é um ninja na política, e não tenha dúvida que o Paulo Dantas hoje é governador graças a ele. Então, ele vai ter muita importância no decorrer desse processo, dessas eleições agora. Ô Marcelo, falando nessa engenharia política, muito comenta-se da chapa do MDB, que seria uma chapa kamikaze ali, já que tem muitos deputados de mandato, outros que têm expressão política, como é o caso do ex-secretário de Saúde, Alexandre Aires, do atual vice-governador, José Vanderlei, que pode sim ser candidato a deputado estadual. Como é que você analisa essa chapa kamikaze do MDB? Essa chapa aí, como a gente diz na linguagem de futebol, é a chapa da morte, né? Eu lembro na eleição de 2018, a gente ainda tínhamos coligações, né? E a coligação mais forte era do MDB, do ex-governador Renan Filho. Eles conseguiram eleger 11 deputados estaduais. O último colocado daquela chapa foi o Marcelo Beltrão, que hoje é prefeito de Coruripe, teve 28 mil votos. Então, para que você tenha uma situação confortável naquela chapa ali do MDB, você tem que ter mais de 30 mil votos. Uma eleição das mais difíceis, porque não tem coligação. Então, ali, você tem que ter muita força para poder almejar ficar entre os, eu acredito, de 11 a 12, eles vão eleger naquela chapa. É o tudo ou nada, então. É o tudo ou nada. E vai ter deputado ali daquela chapa que, se tivesse outra chapa, em outro partido, estaria eleito. E naquela chapa, por esse tamanho que representa ela, não vai ser eleito. Além do MDB, qual outra sigla que tem esse favoritismo de números de candidatos eleitos? Olha, a mais forte chapa estadual é a do MDB, as outras não, estão mais ou menos do mesmo tamanho. PP, agora, União Brasil... Agora, o PP tem uma chapa muito forte, o PP do Arthur, para federal. Ali projeta-se de 3 a 4 eleitos, porque ali você tem o Arthur, que deve ser o deputado federal mais votado. Max Beltrão. Tem Max Beltrão, tem o Fábio Costa, que vai ter um excelente desempenho nessa eleição, principalmente em Maceió. Né? Você tem o Gilvan Barros, né? Que foi deputado, que tem hoje atual filho deputado estadual, que é muito forte, hoje é um grande empresário de exportação de peixes lá no Tocantins, né? É candidato dessa chapa. Tem o próprio filho do Luciano Barbosa, do Daniel. Então, tem 5 candidatos em potencial, é a chapa mais forte para federal. Como a chapa do MDB é mais forte para estadual. Agora, Marcelo, tem pré-candidato, mesmo no partido, no MDB, que não está muito bem satisfeito, né? Está naquela saia justa, em virtude, como você disse, seria uma chapa kamikaze, né? Uma coisa meio complicada de conseguir essa votação. Tivemos até, inclusive, quem estava marchando com então, o governador Renan Filho, como o ex-secretário de Segurança Pública, o Alfredo Gaspar, né? Que não está mais no grupo. E até foi perguntado, olha, foi uma traição com o ex-governador Renan Filho? Né? Ele disse que não. Então, como é que você avalia, né, quem está no grupo, que pode sair ainda, porque as convenções não aconteceram, né, e quem já pulou, quem já saiu do grupo há bastante tempo, a exemplo do ex-secretário Alfredo Gaspar? Eu não vou dizer que o Alfredo teve uma traição, ele pensou nele. Nesse momento, o candidato tem que pensar nele. Na verdade, se ele continuasse no MDB, o MDB tem o Rinaldinho, tem o Brito, o Rafael Brito, tem o Maurício Quintela e tem o Severino Pessoa. Teria ele. Ele teria uma dificuldade de se eleger nessa chapa, porque a prioridade ali é o Rinaldinho, que é o candidato da família Calheiros, é o candidato nacional do MDB, já que ele é o líder na Câmara do MDB. Então, o principal nome ali é Rinaldinho. Se faz um ali, é Rinaldinho. Ele ia brigar pela segunda vaga. Né? E tem um candidato forte, anota esse nome, é Rafael Brito. Além do Maurício, que foi ministro, do Severino Pessoa, que tem mandato, né? É um pessoal de muita grana lá de Arapiraca, que se ele gastar como ele gastou na outra eleição, ele tem possibilidade de ser o segundo. Ora, ele saindo do MDB foi para onde? O Alfredo para União Brasil, que tinha ele, o João Caldas, que desistiu, o Márcio Beltrão e tem o Rodrigo Valença lá de São José da Laje. Ali eles faziam 2, com a saída do João Caldas, eu acho que eles têm certeza de fazer 1 e tem a possibilidade de fazer um segundo. E o nome mais forte daquela chapa hoje é o Alfredo. Então ele está numa situação melhor nessa chapa do que está na chapa do MDB. Ele foi viabilizar a candidatura dele, porque lá ficaria complicado. Ele foi pensando na viabilidade da eleição dele. Agora, para deputado, né, a parte do estadual, né, temos aí uma disputa na região agreste. Né, hoje o atual prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio César, está lançando o nome da esposa, né, a doutora Carla, como uma candidata
a deputada. Pelo Avante. Pelo Avante, com o apoio do próprio ex-governador Renan Filho e com o apoio do governador Paulo Dantas, como uma forma de desbancar, né, a candidatura, né, de tirar hoje a atual deputada, que representa aquela região que é de Estrela de Alagoas, a Ângela Garrote. A Ângela Garrote, na eleição de 2018, ela foi a mais votada em Palmeira, porque ela tinha o apoio do prefeito Júlio César. Foram 10 mil votos. Quase 10 mil votos. Teve um pouco acima de 9 mil votos. Logicamente, com a entrada da esposa do prefeito, ela vai ter uma perda bastante considerável. É tanto que a deputada Ângela Garrote está procurando outras regiões do estado, justamente porque ela sabe que vai ter uma perda natural em Palmeira, né? Mas ela está no PP, é uma chapa boa de se eleger. Se ela tivesse, por exemplo, no MDB, era uma situação muito complicada da Ângela Garrote. Mas no PP é uma chapa menor e como ela está procurando outras regiões do estado para dar perda que ela vai ter em Palmeira, não tenha dúvida que é uma candidata em potencial para voltar para casa de Tavares Baixo. E o próprio Júlio, né, que visualizou, já que ele tinha sido candidato do PSDB na eleição, disputando até com o próprio Renan Filho, que poderia ser o nome do Renan Filho para o governo do estado. E aí ele depois ficou quieto. Era muito complicada essa situação, meu caro Marcos. Primeiro porque, como o Luciano deixou de ser vice, passou a ser prefeito de Arapiraca, o vice-governador passava a ser quem? O presidente da Assembleia, que entre eles, elegeu o governador Tampão, e a possibilidade do Júlio César seria nenhuma. Marcelo, falando do Parlamento Mirim aqui da capital, muitos vereadores vão se lançar, como é o caso do Brivaldo, do João Catunda, o Eduardo Canuto, a Teca Nelba, o Ciderlane Mendonça, ou seja, como é que você vê a viabilidade eleitoral desses vereadores? A maioria está entrando candidato para ajudar, está entrando como se fosse degrau, escada, exatamente, dos candidatos que vão realmente se eleger. Ciderlane está entrando para federal para ajudar o irmão do JHC, que é o Jaque. Ele não tem possibilidade real de se eleger deputado federal. Então essa é a finalidade do Brivaldo, acredito. E você falou João Catunda. O João Catunda, que é para federal no PP, né? Então é para fazer exatamente esse papel de escada. O Eduardo Canuto no PP. Agora, o Eduardo Canuto, já não digo isso, porque o Eduardo Canuto, na última eleição para deputado federal, teve mais de 30 mil votos, que ele era até o candidato oficial do prefeito Rui Palmeira. Ele está ali na federação. A federação tem um Paulão, que deve ser o mais votado, tem o Luciano Amaral, que hoje é o candidato do Marcelo Vitor, que pegou parte das bases do Sérgio Toledo, né? Neto de Antônio Amaral, o pai dele já foi deputado, tem uma história na política, a família Amaral, tem o próprio Eduardo Canuto. Então eu acho que o Eduardo, se lá faz 2, ele está brigando pela segunda vaga. Ele não é escada, não. É uma situação diferente do Eduardo Canuto. Então a gente pode dizer que... Mas ali eu acredito que o nome mais forte para se eleger é o Paulão. A Teca Nelba, por exemplo, a deputada estadual. A Teca Nelba é candidata pelo pessoal do PSD, né, no PSD do Rui Palmeira. Lá tem os 2 nomes mais cotados, lá deve fazer um. O menino deixou de ser candidato, o Jairzinho Lira, que era o mais forte porque tem mandato, não é mais candidato. Os fortes candidatos ali é a Teca e o vereador Sami Malta. Se fizerem um, ou é ela ou é o Sami Malta. Então a gente pode dizer que na Câmara hoje tem Sami Malta, Teca e Eduardo aí como possíveis eleitos. Tem possibilidade. Os demais estão apenas compondo o cenário. Até porque, né, aquela história, perdeu, continua como vereador. Então é uma situação mais cômoda do que hoje quem está disputando o federal, perdeu, está fora. Exatamente. É um cenário de tranquilidade, podemos dizer assim. Tranquilidade. E até testando o prestígio, né? Marcelo, falando sobre a questão nacional, como você avalia hoje essa questão da liderança, da ampla liderança do presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro? Olha, veja bem, como você disse, eu sou diretor do Instituto de Pesquisa, o MB Pesquisa, e para falar das pesquisas eu tenho que entender que eu tenho um instituto. Eu acredito piamente nas pesquisas, se ela for feita seriamente. As pesquisas que são feitas hoje no Brasil são sérias? Bom, eu estou dizendo a você o seguinte, que o nosso trabalho, as minhas pesquisas são sérias. É tanto que nas eleições de 2020, eu fui contratado por diversos prefeitos no interior e quando eu entregava o resultado, ele não gostava. Mas não é isso que eu estou vendo na rua, mas é isso que dá a pesquisa. Eu podia muito bem querer agradar o candidato, manipular para favorecer ele, mas eu não faço isso. Agora, pesquisa, não tenha dúvida que ela pode ser fabricada, manipulada justamente para mudar o comportamento do eleitor. Não é? Você lembra, se a gente reportar a eleição de 2018, né?
o Instituto Datafolha e o Ibope, que não existe mais, mudou até o nome do Ibope, dizia o quê? Que o Bolsonaro, em qualquer situação no segundo turno, perdia para qualquer adversário. E não foi isso que aconteceu. Perdia para a Marina, perdia para o Ciro Gomes, perdia para o Haddad, perdia para o vice do Lula, né? Que vai ser o vice agora do Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin. Você viu que nada disso aconteceu. Foi de uma forma grosseira os erros que cometeu tanto o Datafolha como o Ibope, que mudou até de nome. Foi má fé, foi incompetência? Entendeu? Não vou dizer isso porque eu não posso falar por eles. Mas a pesquisa, se ela for feita com seriedade, porque pesquisa é estatística, é ciência, ela vai refletir aquele momento que a gente colhe lá do eleitor, o comportamento do eleitor. Não tenha dúvida. Eu digo a você que a eleição vai ser uma eleição que já está polarizada entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É imprevisível, mas que é uma eleição que pode ser decidida no primeiro turno. Por quê? Porque não tem uma terceira via. A terceira via, vamos falar, Ciro Gomes, não chega a ter um dígito, né? Não passa de 2 dígitos nas intenções de voto. A Simone Tebet, 1%. Então, para que você tenha uma possibilidade real de ter segundo turno, é preciso que tenha um terceiro candidato. Porque senão, se um dos dois que afunilar entre Bolsonaro e Lula tiver 50 mais 1, a eleição é decidida no primeiro turno. E tem uma grande possibilidade dessa eleição para presidente ser decidida no primeiro turno. É diferente da eleição aqui do Estado, que hoje tem 4 candidatos. Né? Não tem como um deles ganhar na eleição no primeiro turno. Mesmo que desista um, fique 3, e pelo terceiro, que é forte, é uma eleição do segundo turno. E essa interferência, Marcelo, da questão do MDB nacional, principalmente do senador Renan Calheiros, tentando judicializar a questão da eleição da Simone Tebet, como é que você avalia isso daí? Primeiro que ele não conseguiu, né? O Facchionte não indeferiu o pedido aqui do MDB do Estado de Alagoas, vai manter essa eleição agora, as convenções que vai estar... Porque, na verdade, o interesse é da direção nacional. A cúpula do PMDB, os caciques do MDB, na verdade, não estão com a Simone Tebet. Apoia Lula, né? Eunice da Oliveira, o Renan, os medalhões do MDB. Não vai marchar com a Simone porque ela não tem viabilidade para chegar no segundo turno, né? E eles analisam no Lula, porque eles foram sempre aliados do Lula, a grande possibilidade do Lula ganhar para presidente. E volta o MDB ter poder no Congresso, volta a ter a possibilidade do Renan ser presidente de novo do Senado, né? Coisa que não vai ser com a Simone Tebet. Ou ministro, né? Que ele foi ministro do governo. Então a Simone Tebet, se for realmente ter a convenção, ela vinha a ser candidata de fato de direito, vai ser um Meirelles, né? Quando foi candidato pelo MDB na eleição de 2018, só para compor cenário e sem nenhuma possibilidade real de vitória. Marcos. Não, acrescentando, né, que a visualização também de você ter um apoio, né, apoiar um candidato a presidente e ele ganhar e você ter os cargos de primeiro escalão, como o próprio senador Renan Calheiros foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, depois do presidente Lula à época, né, e ainda ter os cargos de segundo escalão, para você colocar e ter aquela base política ampliada. É que o MDB há muito tempo ele já não teve possibilidade real de ter um candidato em potencial para ganhar a presidência do país. Há muito tempo. O último que tinha essa situação, já faz anos que isso aconteceu. Sempre é coadjuvando o processo. O Temer, 2 vezes vice da Dilma, né? Então sempre passou a ser coadjuvante. Faz uma bancada grande na Câmara e no Senado, que dá uma sustentação ao governo que eles apoiam, mas para presidente a situação é muito... Mas você não acha que difícil. Sempre essa ideia do MDB, olha, eu não quero ter o presidente, né? Eu quero ter a maioria na Câmara para poder justamente ter esse peso e quem ganhar, olha, para ter meu apoio, eu tenho que ter ganho político. O MDB virou esse partido, exatamente com essa finalidade de ser um partido que dá a base de sustentação ao governo que ganha a eleição. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, o papo é bom, passa rápido. Obrigado, Marcos Vasconcelos. E a gente volta no próximo sábado com o programa Ponte, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso,
Agora você também conta com a versão digital do jornal. E tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.